Bem-vindos ao Marca de Água, o podcast onde cada episódio deixa a sua marca. Hoje recebemos uma super produtora, apresentadora carismática, atriz, palestrante e considerada por muitos como a grande referência dos reality shows em Portugal. Teresa Guilherme é uma força criativa do entretenimento português. Na conversa que se segue, difícil vai ser mesmo parar. Olá, Teresa. Pronto, agora não digo mais nada, ainda não comecei, mas não digo mais nada. Olá, Teresa. Olá. Gosto tanto da tua voz, não sei se já tinha dito. Olha que bom. Eu também gosto muito de ter aqui, gosto mesmo muito. E agora, pensando e começando a pegar por super produtora, eu não sei se me engano, se disser que tu criaste a primeira produtora de eventos, se não foi a primeira, foi das primeiras produtoras de eventos em Portugal. É verdade, eu comecei muitas coisas que eu achava, faz falta, então vamos lá fazer. E então, essa produtora de eventos começou por ser só, vou fazer ali uns trabalhinhos para uma agência de publicidade, e na altura não havia essas produtoras, e então comecei por fazer, mas depois tens de te organizar. À medida que vais fazendo depois ficas com um cliente, e depois vem mais outro cliente, depois tu tens umas ideias giras, e depois torna-se mais difícil, vais criando uma estrutura, e às vezes as coisas acontecem, acho que muita coisa me aconteceu na vida, mas escolhi, ou pelo menos aceitei o desafio. No caso da produtora de eventos, foram coisas que foram aparecendo, eu nem sequer tinha muito essa noção, nem que não havia, nem que deixava de haver, mas comecei a trabalhar muito com agências de publicidade e ao fim de um tempo tinha, sei lá, um trabalho, era a loucura, e fazia coisas muito divertidas. O que eu achava muito bom nessa produção, na verdade eram eventos também, lançamento de produtos, sei lá, tudo o que hoje é uma banalidade, naquela altura não era uma coisa organizada, havia pessoas que faziam, mas não era organizada, era muito bom, porque era sempre diferente, e o céu era o limite, porque agora temos um iogurte para lançar, para onde é que vamos? Nós gostávamos de um espaço assim, íamos para um espaço completamente diferente, transformávamos tudo, e depois enfiavas lá dentro na tua própria realidade, na realidade criavas para o cliente e para os clientes dos clientes, e isso acabava por ser sempre, até podias ir muitas vezes para o mesmo espaço, mas tornavas davas uma volta completamente diferente, portanto era lugar à imaginação e à criatividade. Eu acho que ser produtor é importante, ser muito organizado, trabalhar muito, não deixar nada ao acaso, e que é essencial ter lá a cabeça focada, mas acho que um belíssimo produtor só é belíssimo se for criativo. Acho que essa foi a grande distinção que eu tive em todo o meu trabalho, é nunca aceitar o que me entregavam e tentar sempre inventar alguma coisa, dar a volta à coisa e depois chegar a uma coisa melhor. E o teu lado criativo, e quando eu digo força criativa, porque é isso mesmo, nós tivemos muitos anos em que trabalhámos também e nos cruzámos e se percebia essa força criativa que levava tudo à frente. Às tantas, essa empresa de eventos não é que fosse pequena, mas tu era muito mais sonhos. Criativa como tu eras, tinhas que chegar a mais sítios, e as coisas também, na altura, muitas vezes apareciam, não é? As pessoas apareciam como ideia, as coisas apareciam como uma possibilidade, e eu achava logo que sim. A minha primeira resposta para tudo na vida foi sempre sim, e depois ia ver como é que fazia. Não achava que sabia fazer tudo, porque não sabia, obviamente, mas tive sempre o cuidado de me rodear de pessoas que sabiam, de pessoas com quem eu pudesse aprender, portanto ter uma equipa, as equipas são importantíssimas, organizada naquele propósito, fosse nestes eventos que estás a falar, fosse muitos anos mais tarde, quando fiz a minha primeira novela, que foi já, sei lá, 40 anos depois. Quando fiz a minha primeira novela, nunca tinha feito alguma ficção, mas nunca tinha feito uma novela. Uma novela é a coisa mais difícil de produzir que há. O que é que eu fiz? Fui buscar pessoas que já sabiam fazer novelas, realizadores, reuni uma enorme equipa de conhecedores, de pessoas que eu apreciava, que eu gostava do trabalho delas, e foi assim que eu aprendi a fazer novelas. Mas eu estou a dar o exemplo do evento até à novela. Exato, talvez. E pelo meio há uma mata de coisas. E não há pelo menos coisas. A tua entrada também na televisão. Também fizeste rádio, foi produtora de rádio. Produtora e apresentei muitos programas de rádio. Exatamente. Amanhã, logo ali. Exato. Também. E depois começaste com a tua equipa a produzir programas de televisão. Sim. E eu lembro particularmente de um, que era o Eterno Feminino, que foi provavelmente o teu segundo programa. Foi o primeiro. O primeiro? Primeiríssimo.
O que aconteceu com o Eterno Feminino, lá está, eu não dizer que não. Houve uma fase que eu fazia eventos, depois houve outra fase que apareceu a possibilidade de fazer muitos espetáculos para a Câmara Municipal de Lisboa e fazia para a Averiação do Turismo, para a Averiação da Cultura também. Portanto, eu conseguia largar o meu raio de interesses, não larguei a produção de eventos, de maneira nenhuma. Eventos de corporativos, não larguei. Mas comecei a fazer algumas coisas, como algumas coisas já eram gigantes, foram aumentando e aumentando, começaram a ser transmitidas pela televisão, portanto pela RTP na altura, que era a única que havia. E também me apaixonei um bocadinho ali, olha que engraçado que isto é, também poder estar aqui envolvida com produtores de televisão. Esse programa era em direto. Esse era em direto diário. E eu comecei a propor programas de televisão. Quando fui lá à RTP propor esse programa, era um programa que eu queria que fosse ao sábado, apresentado pela Margarida Mercedes de Melo, e que era um magazine que na altura se usava, mas não havia nenhum magazine feminino, e eu achava que fazia falta, porque a mulher queria ter um magazine feminino. E o Zé Nuno Martins foi quem me disse, olha, este programa era engraçado, mas se isto fosse diário, direto e apresentado por ti. Eu nunca tinha apresentado nada, nem queria ser apresentadora, nem me passava isso por perto da minha cabeça. Eu adorava ser produtora, portanto não tinha motivos para mudar. Mas pareceu-me, olha, só me está a convidar, porque não? Sim, são uns meses, vou experimentar. E foi assim que eu comecei a ser apresentadora, sem que isso me tornasse uma apresentadora na realidade. Eu levei, Teresa, para aquele programa com os meus interesses e começámos a falar no Eterno Feminino. Ele foi uma pedrada no charco, porque também sem intenção nenhuma minha. Eu não queria ir inovar naquela altura. Eu queria falar das minhas coisinhas, das coisas que eu gostava. Eu gostava da astrologia, falou-se da astrologia. Eu achava que se devia falar de sexologia, falou-se de sexologia. Eu achava que a decoração também era uma coisa gira. Tinhas vários, eu lembro muitos colaboradores. Foi a minha primeira entrevista, eu fui lá cheia de medo de fui entrevistar, porque era a Teresa Guilherme, eu era ninguém, fazia rádio, e eu lembro-me que foi a minha primeira entrevista e que eu estava a tremer. Mas foi muito engraçado e percebi ali aquela dinâmica de produção que era de facto na altura, não é? Isso talvez tenha alguma piada fazer aqui não é uma comparação, mas naquela altura, como é que era produzir um programa diário, se há diferenças relevantes do que é produzir hoje em dia um programa deste género? Eu iria dizer que sim, mas é por causa do dinheiro, porque eu tinha um produtor para cada dia e cada produtor tinha outros produtores a trabalhar, e portanto havia um cuidado e uma pesquisa interessante que levava depois a ter lá pessoas. Eu achava que toda a gente tem uma história, este era o princípio. E naquela altura também foi interessante que só se convidava para a televisão, para falar na televisão, ou até para dar entrevistas numa revista, no que fosse, pessoas conhecidas, portanto os chamados VIPs, as pessoas conhecidas, pronto. Eu achava que não, achava que tinha que entrevistar anónimos, vê bem como todo o meu percurso vem sempre a ter aos anónimos até que acaba no Big Brother com os maiores anónimos dos anónimos a tornarem-se estrelas, não é? É curioso. Mas eu naquela altura achava, não vou cá só convidar pessoas que já são conhecidas, cantores, atores, o que fosse, eu quero falar com toda a gente, porque toda a gente tem uma história, e toda a gente tem alguma coisa a partilhar, e um exemplo. E começou assim. O que era curioso também no Eterno Feminino, a produtora que fazia o Eterno Feminino do ponto de vista técnico era a Telecine, que era dirigida pelo Júlio Isidro naquela altura, portanto também comecei bem, não é? Eu já conhecia muito bem o Júlio. E aquilo era curioso porque não se faziam diretos de fora da RTP, a não ser os jornais, havia muito pouca coisa em direto naquela altura, e muito menos no meio de Lisboa, todos os dias em direto, os feixes e as coisas, que era uma complicação, não estás a imaginar, uma complicação, coisa que hoje em dia, põe-se aqui um pirilampo e já estás a transmitir em direto para todo lado, mas naquela altura não, aquilo foi um grande feito, uma grande ousadia. E eu fiz parte até inocentemente daquela ousadia que eu não fazia ideia que aquilo era tão complicado. A única coisa que eu me preocupei é como é que eu ia dizer todos os dias para uma câmara, que era como as pessoas dizem aí, muitas vezes, alunos meus, aquele bicho, eu tenho muito medo daquele bicho, como é que eu ia dizer para uma câmara, olá, boa tarde, que me parecia uma coisa. Então lembro-me de passar dias e dias, comprei uma camarazinha de casa, e passei horas a dizer olá, boa tarde, até aquilo me fazia sentido. E mal eu sabendo que aquilo estava no meu destino. Fiquei a saber que estava no meu destino uma coisa curiosa, que foi 8 dias antes, que tinha um promo, não uma promoção. Então, 8 dias antes estava nas Amoreiras e estava a ver uma montra e ouvi umas senhoras que estavam atrás de mim a dizer, olha, esta é aquela que vai fazer o programa. Eu pensei, não é possível que alguém já me esteja a reconhecer na rua só como uma promoção. Mas é o que se chama
Eu dizer isto parece que é um elogio, mas eu acredito que o carisma é uma coisa que, como no nosso nariz, nasces com este ou nasces com aquele, ou tens carisma ou não tens. No meu caso, eu estava destinada, de facto, para a comunicação, e nem sequer sabia, a minha comunicação era o meu trabalho, e gostei de começar a apresentar programas, embora, como volto a dizer, durante anos e anos eu nunca achei que lá ia ficar. Havia quem dissesse, até amigos como os nossos, tu agora não passas a ser outra pessoa. Eu, maluco, alguma vez vou passar a ser outra pessoa. E não, eu não passei a ser outra pessoa, mas passei a ter outra vida, Sim, não é? E foi diferente. E começaste a produzir grandes formatos. Eu lembro-me que, tanto na SIC, como também até na TVI, isso mais tarde, mas na SIC tu tiveste formatos que até aí nós nunca tínhamos visto nada assim, programas com umas plateias enormes e, sim, portanto, foi com coisas diferentes. De... O Não Se Esqueça das Combatentes é um programa que as pessoas recordam, por isso eu estou a falar dele, foi na SIC. O Ai os Homens também. O Ai os Homens também, mas estás a ver, dois conceitos completamente diferentes, tem para aqui um pelito, dois conceitos completamente diferentes, mas tinham uma coisa em comum, nunca tinham sido feitos. O que é que nunca tinha sido feito? Não Se Esqueça das Combatentes, as pessoas diziam, não podemos fazer, porque aquilo era um original inglês, não é? Os portugueses não são assim, ninguém vai gritar na plateia, para onde é que querem ir e para onde é que não querem ir e fazer coreografias, e as pessoas não são assim. Na verdade, as pessoas foram assim, porque toda a gente é assim, toda a gente é alguma coisa, desde que tu faças a proposta certa da maneira certa. No caso do Ai os Homens também foi uma grande lança em África. Porquê? Porque as mulheres, nessa altura, não julgavam os homens. Não era uma coisa... uma plateia só formada por mulheres, eram só mulheres a assistir, e tinha um computador, era um terminalzinho de um computador que teve vida à Austrália, naquela altura, e elas votavam qual era o rapaz mais interessante, qual é que era o mais bonito, sei lá, o que elas quisessem, e elas é que decidiam, e depois ainda tinha as lindinhas, que eram as bailarinas, que iam empurrar os rapazes para a água. Isto hoje em dia parece tudo uma banalidade. Sim. Naquela altura não era, naquela altura foi uma grande ousadia, as mulheres irem julgar os homens, as mulheres irem mudar o papel, porque normalmente eram os homens que julgavam as mulheres, ou avaliavam, ou o que a gente quiser. Ali foi o contrário. Portanto, além de serem grandes produções e divertidas, e as pessoas gostarem de ver uma inovação, também tinha ali um outro conceito, que é: nós somos capazes de ser divertidos, nós somos capazes de cantar, nós somos capazes de cantigas da rua, um palco no meio de uma praça, e toda a gente que quisesse podia cantar. Foi outro grande formato, não é? Uns mais, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas a assistir. Hoje em dia é uma banalidade ver praças com muita gente, mas naquela altura não era. Não era. Portanto, experimentei muitas coisas que as pessoas diziam que não eram. Não, isso não é possível. E depois eram possíveis. Mas, entretanto, houve uma altura em que o teu papel como produtora e como apresentadora, não é que tu tivesse que escolher, mas começava-se a tornar evidente que o teu papel como apresentadora carismática, que fazia a diferença no ar, era a sobrepor. E depois, de repente, cai-te ali no colo um Big Brother. Lembras-te do dia em que tu foste desafiada, presumo? Lembro muito bem, porque o que acontecia? Eu tinha um acordo que eu tinha com o Rangel, que era, na SIC, eu apresentava um programa, imagina, o Escova de Dentes durou 2 anos no ar, não é? Então eu tive 2 anos no ar, agora a apresentadora retira-se e estou 2 anos só a produzir. Por exemplo, o Furor foi produzido nessa altura, o próprio Ai os Homens é dessa altura, onde eu não entrava como apresentadora, aparecia como produtora às vezes no programa, mas eu não queria a dependência do apresentar, porque me limitava o meu tempo e tinha muita coisa para fazer. Tu tiveste também, passámos assim um bocadinho ao lado, a Floribela. Mas é depois, porque isso é depois. Então, o que acontece é que nessa fase eu já estava há 2 anos sem apresentar nada, e um dia no cabeleireiro eu e os meus pensei, eu vou apresentar teu belo cabelo, estava a olhar para o espelho distraído, pensei, olha, eu vou apresentar fazer uma coisa que nunca fiz, vou apresentar um programa, mas da concorrência. Qual era a minha maior concorrência? Era a Endemol, e pensei, eu vou espalhar isto. Cheguei ao meu escritório e disse, olha, eu quero apresentar um programa para a Endemol, porque sempre apresentava os programas produzidos por mim. Quero ir apresentar um programa produzido por outras pessoas, que nunca tinha feito, não é? Sempre produzi os meus próprios programas. E daí a um dia eles andavam à procura de um apresentador para o Big Brother, faltava pouquíssimo tempo para estrear, e telefonou-me o Pitane,
convidado, olha, tu gostavas, eu disse, aquele programa muito polémico, não sabia grande coisa do Big Brother, não é? Aquele programa muito polémico, não é? Então está bem, então eu vou apresentar. Daí a 2 dias, isso já lá estavas tu, daí a 2 dias lá se apresentou num hotel, ou a condutora, a apresentadora do programa, não sabendo eles que esta apresentadora ia ter uma influência tão grande no próprio do programa, no formato mesmo. Porque este formato até hoje tem uma coisa que não há nos outros países, a não ser nos programas, nos Big Brothers que são com famosos, que é só o apresentador, agora já fazem um carnaval que nem vou comentar, mas só os apresentadores é que podiam falar para dentro da casa. Naquela altura nenhum apresentador podia falar para dentro da casa. Eu fui a primeira a falar para dentro de uma casa. Portanto, os concorrentes entravam lá dentro, faziam as suas votações e só se falava com quem rodeasse, portanto, os pais, os psicólogos, isso era o formato inicial. Mas por circunstâncias que a vida vai trazendo ao próprio do programa, foi preciso logo no dia que entraram, não. Mas daí a 2 dias fazer uma votação, fazer uma nomeação. E eu liguei para a casa e perguntei, e eu lembro-me do senhor de Mol, que era o senhor de Mol, perguntar, mas você acha que vai-lhe pedir para eles nomear, e eles logo ao fim de 2 dias vão nomear? Eu respondi, claro, então são os miúdos. Foi difícil este papel de sendo tu produtora e com um controle sobre tudo o que fazias, de repente posto no papel de apresentador e tens que respeitar um formato que está feito e com outra produtora. Eu acho que foi difícil para eles. Pois, para eles foi difícil, porque eu tinha muitas ideias e tinha muitas coisas que eu respeitava, pois sempre respeitava o que era possível, mas coisas que eu não concordava são muito além de mim, percebes? Portanto, eu fui apresentando, por isso é que sabes que eu, quando falei com o Pitana naquela primeira vez, disse, olha, eu só apresento um, porque isto é uma graçola só, é um. No final do primeiro tinha sido aquele do Zé Maria, aquela loucura, e disseram, olha, vais apresentar o próximo, que é já daqui a não sei quantos dias, e eu disse, não, vocês não estão bem da cabeça, eu já disse não apresento mais nenhum, fiz um, agora vou voltar para a minha produtora e para as minhas coisas, para apresentar os meus próprios programas. Eles, não, e isto e aquilo, e não sei o quê. Acabei por fazer todos, porque o que é que me convenceu? Que aquilo estava de tal maneira feito ao meu jeito que eles tinham dito que sim a tantas ideias minhas e a tantas coisas que eu queria fazer de uma maneira e não de outra, que eu tinha a obrigação de pelo menos apresentar mais um. Tinhas tornado e depois mais a cara mais um, e fiz todos os que havia para fazer naquela altura. E foi extremamente bem paga, tenho essa boa memória, diverti-me imenso e acabei por marcar aquele na verdade não fui eu que criei o Big Brother, mas dentro dos parâmetros que ele existe até hoje, sim. O que as pessoas esperam daquele programa, sim. E tu tens assim algum momento que, sabes, que sentes que te marcou mesmo ali no Big Brother? Qual foi esse momento que tu recordas como... Eu lembro sempre do momento em que eu abri embora já toda a gente tivesse percebido que era o Zé Maria que ia ganhar, eu lembro, há imensas fotografias dessas no YouTube, sou eu a abrir o envelope e a dizer Zé Maria, muito satisfeita. Porquê? Porque aquilo era mesmo de verdade, ninguém se encontrava nem nada, portanto eu nunca tinha estado com o Zé Maria, ele tinha passado por mim no dia da entrada, mas passou como os outros todos. Sim, ele entrou também por acaso. E ele entrou por acaso, foi o 13º era só para ser 12, essas coisas todas, tu estás a par dessa história, foi aqueles acasos felizes da vida. Portanto, eu ia conhecer o Zé Maria, eu como todos os portugueses ia conhecê-lo, ia dar-lhe um abraço. Portanto, para mim, anunciar o nome dele foi um grande momento e foi um dos picos de audiência de sempre de Portugal, estava todo Portugal a ver, porque toda a gente adorava aquele rapaz e onde eu também estava incluída, e depois claro que eu o conheci bem e tudo mais, ainda hoje nos falamos muito bem. Mas foi um momento. Agora, o Big Brother tem essa todos os realities, eu também gosto muito da Casa dos Segredos. Casa dos Segredos, bem feita, é um grande programa. Sim. E eu também gostava, muita coisa aconteceu, muitas histórias, muitas partidas, muitas coisas mais graves, outras coisas mais leves. Há muita coisa que eu recordo daquela altura. O teu lado, o que eu acho que deve ser, muitas vezes, o conflito na tua cabeça, mas este teu lado, porque tu és produtora e vais ser sempre produtora, não é? Sim. E como apresentadora, tu estás a ter a visão do todo, não é? E muitas vezes a apresentadora tem que viver o momento, não é? Mas tu estás a ver ao mesmo tempo tudo. Como é que é gerir esta divisão de Teresas que quando está a falar, eu acho que tu conseguiste parar bem isso, porque tu tiveste momentos de muita emoção, que era a apresentadora, não é? Mas tiveste momentos em que tu percebias o que é que ia funcionar e o que é que ia funcionar para as audiências, porque entretanto
Portanto, estávamos numa televisão privada, não é? E o Big Brother tinha revolucionado e foi... Baixinha, que estava muito baixinha. Baixinha e colocou, portanto, no fundo, havia as expectativas todas naquele programa e tu eras a cara desse programa, portanto, isso foi, eu acho que te deves orgulhar bastante, porque o programa acabou por ser quase desenhado por ti, sendo um formato que já existia, mas foste tu que lhe deste cara, não é? Sim, aquilo iam acontecendo coisas, não é? E repara que havia uma coisa engraçada, na altura não havia ERC, portanto não havia o controle de horários, portanto o programa tanto podia ter 1 hora como podia ter 3 horas. Já estavam aos gritos comigo, eu não usava auricular, não é? Estava tudo, Teresa, por favor, acaba o programa. Não, que eu ainda quero fazer mais uma pergunta, e ficava lá 2 horas, ficava lá 3 horas, aquilo não tinha horas, e, claro que a estação adorava, porque as pessoas ficavam a ver, não é? E eu ia para ali fora, portanto, na verdade tenho que agradecer a toda a gente na altura, e depois nos anos a seguir, trabalhavam na Endemol comigo, que me aturavam e que me davam atenção e me reconheciam o estatuto de produtora, e quando eu chegava lá com uma ideia, simplesmente, não estou a dizer que tudo foi uma pera doce, porque não foi, teve muita coisa, muita lágrima, muita amargura, de ver coisas que eu acreditava muito serem rejeitadas e depois ter que mandar lá bater que nem uma maluca para conseguir pôr as coisas em prática. O que eu nunca fiz foi aquilo que eu nunca faço, que é desistir. Portanto, eu dei uma grande volta naquilo tudo, como produtora, mas volto a dizer, mais como criativa. Hoje em dia, quando as pessoas dizem, faz lá imensa falta como apresentadora, a minha resposta é sim, mas eu faço lá muito mais falta como produtora, porque aquele programa mudou daquilo que eu percebi, tornou-se uma coisa só de confrontos, e eu tinha aquela percepção que isto agora tem que ser uma coisa divertida. Isto também, agora, este personagem é divertido, eu vou conseguir, como apresentadora, transformá-lo e as pessoas tinham muita confiança em mim, estou a falar os concorrentes, e deixavam-se levar já sabiam que eu não ia nem fazer juízos de valor, e nunca julguei, aliás, nestes anos todos tenho sempre dito que aqueles são pessoas concorrentes dentro de uma casa e que eles não estão a ser eles, estão a ser eles numa casa em stress, é isso que e as pessoas confundem, que a pessoa dentro da casa é a mesma pessoa que é cá fora, e não é, é uma parte da pessoa. É a mesma pessoa numa circunstância numa circunstância difícil, pronto, estressante. E isso é muito importante, e eles sentiam que podiam contar comigo, que eu estava por eles e para eles, e faziam, de facto, houve grandes momentos de televisão divertida ou séria naqueles tempos. Eu gostava muito, eu sentia que ia ali para uma espécie de um campo de batalha, mas não era com os concorrentes, era para fazer os concorrentes brilharem, era ajudá-los a brilhar, ajudar e saber que as pessoas em casa também seguiam as histórias e começar novas histórias, e às vezes inventar aquelas histórias que eu inventava, ele gosta-me de si, e não sei o quê, depois as pessoas casavam, e eu ficava, meu Deus, ainda estão casados até hoje, e estão casados. Mentia, lembro-me uma das histórias mais extraordinárias, que foi com o Ricky e a Daniela. Eles, antigamente, no tempo em que isto era certinho, iam as pessoas ao confessionário certinhas, elas tinham os números, ia 1, o 2, o 3, e calhou que o Ricky e a Daniela fossem seguidos. Portanto, a Daniela entrava primeiro sempre. A Daniela lá deu o seu confessionário, pronto, lá foi à sua vida, e entrou o Ricky a seguir. E eu não me pergunto porquê. Disse, Ricky, olha que bom ter vindo aqui. Olha, vou-lhe contar uma coisa, mas não conta a ninguém. A Daniela gosta muito de si. E teve-me aqui a dizer que o Ricky não lhe diga nenhuma, tudo mentiras, não? Que o Ricky não lhe diga nenhuma, mas que adorava que se conhecessem melhor, porque se vão dar muito bem. E ele, a sério, Teresa, mas eu até acho linda, eu até acho maravilhosa, mas eu acho que ela não me liga nenhuma. Eu, não, Ricky, você está enganado. Agora, quando for lá dentro, quando chegar ao pé dela, começa a olhar para ela e vai ver o que é que eu lhe estou a dizer. Depois, quando acabou o confessionário dele, fomos atrás dele com a imagem, e ele, já se via ele a passar ao lado dela, já a olhar, e ela também ele está a olhar. Ele foi sendo charmoso porque estava confiante naquilo que eu tinha dito. Ela não sabia de nada, que eu também nunca lhe contei, e continuaram assim, acabaram por se namorar, acabaram por casar, ter um filho que se chama Guilherme. É verdade, até hoje estão casados. Ela deixou o Brasil, veio para cá, e lá está a Ricky e Daniela até hoje, com aquele princípio mentiroso, que na verdade só pode ter sido baseado numa coisa. Sabes que eu sempre estudei muito os questionários, e no questionário do Ricky, mas eu só descobri isso muito tempo depois, dizia que a Daniela, que ele não sabia que ia entrar, que a Daniela era a atriz favorita dele no Brasil. Talvez isso tenha ficado num cantinho da minha memória, e naquele minuto acendeu-se-me ali a chama da paixão e pus aqueles dois a namorarem. Não é? Mas sim, claro. Mas olha,
a vida de um apresentador e de um profissional desta área nem sempre é linear, não é? As circunstâncias mudam, os players mudam e a nossa vida muda, não é? Tu, nos últimos anos, eu não te acompanhando, ia-te acompanhando, não te acompanhando assim pessoalmente, mas ia observando, achei uma coisa fantástica. E depois também me baseei, até te vou ler uma coisa de um livro que tu escreveste, que se chama Cheguei Onde Me Esperavam, em 2017, que diz: acreditei em tempos que tinha tudo sob controle, na minha mão. Até descobri, para meu enorme susto, que afinal eu é que era a controlada por tudo e por um nada. Passei de uma frenética controladora de tudo a uma curiosa espectadora de cada pequeno nada. Foi isso. Tu passaste, logicamente, por um processo complicado em que tiveste que viver toda uma situação que mudou, não é? E tiveste que fazer aquilo que tu fazes muito bem, que é reinventar. Como é que foi essa travessia? Na verdade, o que aconteceu na minha vida é que, a dada altura, assim, convida-me para ser sócia e produzir novelas, quando faço a Floribela, a Vingança, tudo novelas que ainda estão no ar, mas depois, uns anos mais tarde, e eu aqui no Há Quem Viva, fiz muita ficção, aprendi, foi muito bom, mas depois decidiram que acabar a sociedade e acabaram a minha produtora acabou, e isso foi... Eu era uma produtora, eu era a produtora, era o meu trabalho, a minha identidade. E fiquei um bocado à toa pai durante o ano e tal. Depois há sempre um amigo que veio dizer: queres escrever uma crónica? E passei a usar o meu processo do sim, e lá foi escrever uma crónica. Depois apareceu esse mesmo amigo e disse-me: olha, não quererás fazer uma peça de teatro? E eu disse que sim, que eu já fazia teatro, não é? Sim. E depois, a partir daí, há muito pouco tempo, veio um outro, nessa altura ainda não era amigo, que é o nosso amigo Bruno, que disse: não quero vir fazer a Casa dos Segredos. É uma boa oportunidade para voltares à televisão. E eu fui fazer a Casa dos Segredos toda contadinha, porque estava a voltar ao meu meio, sem eu saber que a Casa dos Segredos, na minha ótica, era um programa não só mais difícil, mas mais interessante. E a partir daí aprendi, fiz a Casa dos Segredos, mas depois continuei sempre a fazer teatro, e depois queres fazer livros, sim, depois queres dar aulas online, o online eu dar aulas é sempre comunicação, mas dar aulas online foi uma novidade para mim, foi uma novidade ótima, que lembro que na altura do Covid então foi maravilhoso aquela época de poder ajudar as pessoas a aprenderem a falar online e vender os seus produtos online. Foi uma época que eu me orgulho, e fui sempre fazendo as coisas à medida que elas foram surgindo, umas maiores, outras mais pequenas, umas bem pagas, outras... também fui interessante pelos dinheirinhos, como eu digo, porque na televisão houve uma fase em que eu ganhei muito dinheiro, mas o que fazia com que eu também não tivesse tempo para as coisas pequenas, mas acabei por me interessar por fazer coisas pequenas, mesmo que fosse só um dinheirinho, e que me custasse muito mais trabalho, e fui aprendendo coisas novas, e é como eu me mantenho até hoje. E sempre tenho uma oportunidade, vou e faço. E quando me fizeram o convite, quando a Maia me fez o convite para ser comentadora, uma coisa que eu nunca tinha sido, no programa da Noite das Estrelas, na CMTV, as pessoas: agora vais trabalhar no canal de cabo. Eu pensei, não percebo o que é que as pessoas estão a dizer. Eu acho maravilhoso experimentar um novo estilo. A Maia é uma pessoa que eu me dou muito bem. Vamos lá, o programa existe há 2 anos, funciona maravilhosamente, e se de vez em quando, olha, está o Rui na manhã vai estar está de férias, queres ir fazer amanhã durante 8 dias? Eu digo logo que sim. Não, mas tu queres ir? Eu quero, vou. Na semana passada estive a fazer uma coisa, a outra semana estou a fazer outra, a outra estou a fazer outra. Portanto, eu acho que o que eu aprendi foi que os trabalhos todos têm o seu interesse, sim, sejam eles de produção ou não. E tens que aproveitar os convites que te fazem, ser grata. Sabes que a Patrícia Tavares, que é uma atriz que eu admiro muito e com quem eu me estreiei no teatro, dizia sempre: sabes que é o momento que eu mais adoro num trabalho, seja uma novela, seja fora. Ela há pouco tempo acabou uma novela magnificamente, ela é uma atriz maravilhosa. Aquele momento mesmo que eu adoro é quando me telefonam para me convidarem. E eu dizia: mas não é quando ganhas ou quando estás lá a contracenar e depois vais ver uma cena tua boa, ou no teatro, que for. Não, é quando me telefonam para fazer o convite. E eu levei muitos anos, eu achava engraçado, mas veio muitos anos para compreender e assimilar isso para mim. Portanto, quando te convidam para alguma coisa, é dizer que sim, ir e fazer o teu melhor. É a minha regra de vida neste momento. E tu, de repente, então, eu acho que levas neste momento, e muito bem,
uma faceta, a faceta de atriz, que começou com a partilha, se não me engano. A partilha, exatamente. E depois, eu acho que é onde tu acho que te sentes completamente feliz. Primeiro com os monólogos da vagina e agora com as vaginas e eu, em que estás sozinha. Sim, estas vaginas é quase um revisitar dos monólogos, porque a sequência que acontecia nos monólogos da vagina, é que eu tinha um monólogo em que eu vinha até à plateia e falava com as pessoas e fazia perguntas, imaginárias, mas que as pessoas respondiam. E descobri, as pessoas já sabiam, mas eu descobri para mim que eu tinha um poder de resposta e que as pessoas tinham uma confiança em mim, que era muito divertida, divertia-me horrores naquele monólogo, que eu tinha vários monólogos dentro dos monólogos da vagina. Portanto, quando aquilo acabou, daí a 2 anos, comecei a ter umas saudades loucas de estar ali naquele contacto direto com o público e contei a história, como é que eu tinha de parar aos monólogos da vagina e como é que eu tinha descoberto aquela minha, vamos chamar, habilidade de falar com as pessoas e ouvir, e as pessoas me contarem as suas histórias e eu responder, e depois pôr todos numa plateia com uma, sei lá, eu achava que aquilo era para salas pequenas. A comunicadora, não é? Aquilo no fundo é uma pessoa que fala que está aqui e fala a desculpa com outra... de uma peça de teatro, no fundo, que estás a fazer aquilo que fazes mesmo. E é um stand, na verdade, primeiro era com outras meninas, não é? E agora é com as minhas parceirinhas. E agora é um monólogo, mas que eu não sinto que seja um monólogo, porque sinto mais como um stand-up, porque eu vou falar com as pessoas, vou para a plateia, passo a maior parte do tempo na plateia, e é outra forma de comunicação, porque comunicar é falar e ouvir e acrescentar, e as outras pessoas também acrescentarem, e ali é falar de um assunto sério, que a sexualidade feminina é um assunto realmente sério, deve ser tratado de uma forma séria, mesmo entre gargalhadas, que é o que ali acontece, e eu sinto que as pessoas entram com uma tensão do seu dia-a-dia, da época que estamos a viver todos, não é? E saem dali leves e descontraídas, que entraram num outro universo divertido, e que todas estão em conjugação umas com as outras, que há ali, solta-se uma energia, que é isso que tem o teatro de muito bom. Que é uma energia. Sabes que a televisão tem uma coisa terrível, que é, tu fazes um programa diário, que seja, não é? Mas se for semanal é igual. Tu acabas um programa, tens ali uma respiração e depois já estás no próximo programa. E agora o que é o outro a seguir? No teatro, as pessoas acham que é sempre igual, é sempre diferente, mas tu começas a peça hoje e depois quando acabou aquele dia. E quando começa um dia a seguir não é a continuação da véspera, vais outra vez fazer a peça, mas pela primeira vez outra vez e depois acaba. Portanto, tem sempre uma satisfação final, que são os aplausos das pessoas, obviamente, e uns dias corre melhor, outros dias corre menos bem, mas é uma história por si só. A televisão não, a televisão é incansável, vais por ali fora e nunca acaba, e não tens terrível. Um retorno imediato, um feedback. E também não tens esse retorno, não é? Sim. Mas eu acho que, eu penso que é também uma das missões de uma comunicadora como tu, completa, porque agrega aqui a produtora, a apresentadora, todas essas pessoas. Acho que é uma responsabilidade também, principalmente nestes tempos que correm, porque é aquilo que nos ajuda a suportar coisas que nós não conseguimos entender que se passam neste momento no mundo, e esse papel que tu fazes, não é? Que trazes de uma forma mais leve assuntos sérios, não é? Esse é o papel também de um comunicador, é esse. É fazer as pessoas pensarem que há vários ângulos para um assunto, e também perceberem, no caso de uma comédia, perceberem que há um momento para tu desligares, um momento para seres feliz, um momento para rir, e que isso não está errado só porque o que está à nossa volta não está bem e estamos com medo do que possa vir a acontecer, e está certo, nós precisamos destas pausas, e estou a falar numa comédia. Se for um outro assunto qualquer, mostrar, por exemplo, no programa da manhã, que os assuntos também são tratados de uma forma muito leve, mas mostra-se que há pessoas que são empreendedoras, vão fazer a sua lojinha que elas sonharam toda a vida, há pessoas que estão a fazer festivais, há pessoas que continuam a acreditar e a fazer a única coisa que nós temos de fazer, que é continuar a viver, porque nós não temos uma alternativa, ou continuamos a viver ou morremos, mas como não está na nossa mão decidir quando é que isso acontece, é melhor continuar a viver de uma forma ativa, e a viver, seja envelhecer, seja o que for, viver todas as partes da tua vida de uma forma ativa é a única coisa boa que podes fazer por ti, porque se te deixas só levar, ou se não vives o momento, se não notas os pequenos nadas, que há bocado estávamos a falar do livro, se não notas esses nadas que te acontecem e que tu fazes acontecer,
a vida não é mais do que o sentido da vida, não é mais do que vivê-la. É viver, mas viver não é acordar, passar o dia a fazer 50 coisas sem reparar no que está a fazer e Sim. não ter sonhos, não ter ambições, não curtir uma amizade, um sorriso, uma imagem curiosa. Não, eu acho muito difícil as pessoas, como é que vivem pessoas que não são curiosas, não sabem, não veem uma série, não vão ao cinema, não vão ao teatro, não falam com os amigos, não fazem telefonemas, cada vez está mais em desuso, não é? Não se interessam. Eu acho que a vida estamos permanentemente interessados em nós, no que se passa à nossa volta e o que se passa dentro de nós, que também é um mundo gigantesco, e aproveitar essa grande dádiva que a vida é um lugar comum, mas a vida é uma dádiva da morte, não é? É verdade. Temos algum tempo, enquanto andamos cá, é pular e saltar. E acho importante que se viva a década dos 20 de uma maneira e a dos 30 de outra, e que se aproveite todos esses momentos, porque são todos diferentes. E aquele rancor que muitas vezes se vê nas pessoas mais velhas, não é preciso ser tão velha como eu, mas numas pessoas... Eu tenho 70 anos. As pessoas aos 50 anos já estão ressaibreadas com os jovens e estão, porque como é que faz isto, como é que faz aquilo? É porque não viveram a sua época. A minha década dos 20 ou dos 30 não é igual a estas décadas de agora, não é? Dos que têm 20 anos agora, dos que têm 30 anos agora. Mas a verdade é que temos que as viver conforme o mundo nos vai trazendo as coisas. Mas se calhar tu com 50 anos não tinhas essa sabedoria e esta lição que nós recebemos agora aqui de como de facto saber viver. Tu talvez aos 40 anos e aos 50 anos não tinhas essa capacidade para, nem falavas como falas hoje, com uma sabedoria e com um prazer de quem está a viver cada dia e cada momento como deve ser, como queres. E nessa perspectiva, eu só quero perguntar, tu não tens nada que provar, porque tu não tens nada que provar a ninguém, e eu penso que também não é aquilo que te move, mas é aquilo que te dá prazer, é aquilo que te move, não é? O que é que tu achas que falta fazer? Olha, eu vou dizer uma coisa que não é nada. Estás à espera do próximo telefonema? Tipo... Não. Estou à espera de me organizar para ir ao Japão, que eu nunca fui ao Japão e quero ir ao Japão. É isto que eu mais desejo nesta altura. E isso é que traz o tempo e a idade, que é, afinal, o que é que me falta fazer? Eu nunca fui ao Japão, meu Deus, entrei em pânico. Porque o próximo telefonema com um próximo desafio, eu acho isso vai acontecer, sempre aconteceu, não é? Desde que eu esteja preparada para aceitar e preparada para arriscar, porque arrisca sempre, não é? Eu acho maravilhoso. Eu quero fazer outra peça de teatro a seguir a esta. Pronto, é trabalhar para isso e preparar as coisas para fazer essa peça, porque o contacto com o público é de tal maneira agradável, porque é acabar, não é? Não há motivo para acabar. Embora te diga que de vez em quando lá vou apresentar alguma coisa de televisão, e acho que eu, ao longo de toda a vida, achei que eu era a produtora, não havia ninguém melhor do que eu sempre fui uma pessoa modesta, eu é que sabia tudo, mas a apresentadora nunca lhe liguei nenhuma. Achei, pronto, era um hobby, era uma coisa assim. Hoje em dia não tenho essa noção de mim. Hoje em dia eu acho que eu sinto que há uma organização celeste à minha volta quando eu estou a apresentar um programa, a coisa mais banal, a coisa mais simples, porque sinto mesmo a apresentar, não é? Não comentar o programa é da Maia, é diferente. Estou mais dependente dela. Mas quando estou a apresentar, eu sinto que há uma série de sons e imagens e energia que está por cima de mim, que se vai conciliando e depois sai e já não sei. É uma coisa que sai e que é natural e que vem e é divina. A comunicação é um dom como todos os outros divinos, não é? E acho que se eu fui uma brilhante produtora, porque eu trabalhei para isso, eu sou uma apresentadora feliz porque os deuses trabalharam para isso. Muito bem. Mas diz-me uma coisa, o que é que se pudesses dar um recado a uma mini Teresa que está agora a começar e que tem imensas ideias, que recado é que lhe davas? Compra lenços. Porque vais chorar muito, mas não desistas. É ali, é viver o melhor possível, porque eu chorei lágrimas, era uma grande chorona, não é? Agora já não sou tão chorona, nem me emociono com tanta facilidade com nada, mas sou mais sensata, não é? Mas aquela coisa de eu tenho que fazer, isto é muito importante, isso é sonhar e depois concretizar o sonho, porque as pessoas sonharem é muito fácil, toda a gente sonha, mas depois ninguém se dá ao trabalho, não diz a ninguém, mas a maior parte das pessoas dá-se ao trabalho, a vida não me deu esta oportunidade, isto é preciso ter sorte, não.
A sorte é a proteção divina, mas é preciso trabalhar para se conseguir fazer o que a gente quer, da maneira que a gente quer, e também aprender às vezes não conseguir fazer as coisas e continuar a passar para cair e levantar-se e andar para a frente. Não perder tempo na churiquice. Mas, no meio termo, comprar lenços, que sempre vem uma lagrimita ou outra. Olha, e para terminarmos esta conversa, que marca d'água gostarias tu de deixar no audiovisual? Sabes que eu acho que ela já lá está. Eu acho que a minha marca d'água é o meu cabelo, não é? Eu ando. É verdade, é verdade. É porque as pessoas identificam identificam pelo cabelo o estilo natural que eu tenho. Eu, na verdade, não posso dizer que eu criei uma personagem, porque não sou eu. Portanto, pus-me ao serviço, quer eu quisesse, quer não, das outras pessoas na comunicação, a fazê-las sentir bem, a fazê-las sentir positivas, e acho que isso é fazê-las rir, isso é uma coisa muito boa. Portanto, o que eu acho é que as pessoas, quando pensam em mim, pensam numa pessoa perseverante e que as tratou bem e que as respeitou. Respeitar o público e respeitar os colegas também, mas respeitar o público é a coisa mais importante que um comunicador pode ter, porque é para eles que de facto vivemos, e falar, como eu ensino nas minhas aulas, não é comunicar, não é só falar, é falar e ser ouvido. E eu acho que eu consegui fazer isso, o que é muito bom. Muito bom. Olha, e foi muito bom ouvir-te. Quero que continues com essa tua veia tão criativa, com esse olhar tão curioso, porque eu acho que ainda há muita coisa que vai surgir da Teresa Guilherme, produtora, apresentadora, mas atriz mas um ser humano fantástico. Muito obrigada, Teresa. Obrigada, Teresa. O Marca d'Água é um podcast quinzenal criado pela GEDIP, um espaço de reflexão, partilha e valorização do que é único, original e autoral, porque cada criação deixa a sua marca. Siga-nos no próximo episódio.